Bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém? Ainda falando sobre os eleitos, a doutrina da eleição. Falamos hoje sobre o agente da eleição, o tempo da eleição e o propósito da eleição. O agente da eleição é Deus. Deus nos escolheu em Cristo. Como está escrito no próprio livro de Efésios que eu li ontem, capítulo 1, versículo 4, leia de novo. Não há eleição fora de Cristo, nem redenção fora de sua obra vicária. Não. A eleição divina não exclui a obra expiatória de Cristo realizada na cruz do Calvário. Ao contrário, ele morreu por todos aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Está escrito. Jesus morreu pelas suas ovelhas. João 10, 11. Ele comprou a igreja com o seu sangue. Lá em Atos, capítulo 20, 28, leia. Sua morte não apenas possibilitou nossa salvação, mas também a garantiu. Pois ele morreu como nosso substituto. Ele morreu por nós, em nosso lugar, por nós, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Jesus garante a salvação a todo aquele que recebeu do Pai. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, disse Jesus, lá em João capítulo 6, 37, leia. Sabe, o tempo da eleição também está escrito lá em Efésios 1, 4. Por isso que eu peço para você reler. Deus nos escolheu em Cristo para a salvação. E isso antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Como diz 2 Timóteo 1, 9. Leia. O universo ainda dormia na mente de Deus, nos lugares mais escondidos da eternidade. Quando Deus já havia posto o seu coração em nós e nos escolhidos em Cristo. Como diz Romanos 8, do 29 ao 30. A eleição divina, portanto, é incondicional. Deus não nos escolheu por qualquer mérito que em nós pudesse existir, pois ainda não tínhamos vindo à existência. A base da eleição não é mérito humano, mas graça divina. Não fomos eleitos por causa da nossa fé, mas para a fé. Lembra que ontem eu falei que a fé é o resultado do nosso crer, do nosso acreditar que Cristo é o nosso Redentor? Lembra? Não fomos eleitos porque cremos. Cremos porque fomos eleitos. O propósito da eleição de Deus também está escrito em Efésios 1, 4. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Está lá em Efésios 1, 4. Leia de novo. Deus nos escolheu para a santidade. Não por causa dela. Não. Mas para sermos santos. Deus nos escolheu para as boas obras, não em virtude delas. Não é porque nós fizemos boas obras, mas é para fazermos boas obras. Efésios 2:10. Deus é o nosso agente no tempo certo, com o propósito de nos transformar. É o agente de nossa eleição. Em que no tempo certo, todos nós que somos eleitos, confessamos. Somos eleitos para a obediência. 1 Pedro 1:2. Somos eleitos para as obras, as boas obras. Efésios 2:10. Portanto, dizendo que, em vez de ficarmos especulando sobre essas verdades bíblicas, concluamos que deveríamos nos humilhar,
Perceba que nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, dando a Ele glórias por causa da graça inefável, que por amor de nós não poupou o seu próprio Filho unigênito. Antes, por todos nós, o entregou para ser nosso Redentor. Seja um dos tais. Se você ainda não é, seja um eleito do Senhor. Confesse, entre no seu quarto e fale com Deus. E diga: Senhor, eu aceito teu Filho amado como meu único Senhor e Salvador e Redentor para a minha salvação eterna. E decido obedecer. Faz assim, como eleito de Cristo. Tenha um dia de vitória em Cristo Jesus.